Bom dia, hoje a nossa aula é inequações do primeiro grau com uma incógnita, certo? Mas antes de a gente falar em inequações, vamos falar do que é uma desigualdade. Olha só, nós temos uma situação aí, né? Uma lombada eletrônica, né? Essa lombada eletrônica, ela tem a situação que nessa primeira lombada, o carro está a 43 km por hora e o máximo é 50. E nesse outro, o carro está a 57 km por hora e o máximo é 50. Tá certo? O que acontece? Nós temos nesse caso duas situações, né? Você observa aqui a situação do automóvel que está com limite de velocidade, um abaixo e o outro acima do limite, né? Então nós temos que um está 43 e o máximo é 50. Então ele está abaixo do permitido. E o outro é 57 e o limite é 50 e está acima. Então nesse caso nós temos uma desigualdade. Nós não temos uma igualdade. Se você não tem uma igualdade, você tem uma desigualdade. E quais são os sinais de desigualdade? Os sinais de desigualdade nós temos esses aqui, ó: maior, menor, maior que, menor que, menor que ou igual a. Olha, menor, maior que ou igual a. Tem um sinal bem aqui, ó: maior ou igual, menor, menor ou igual, maior ou igual e diferente. Esses são os sinais de desigualdade. E assim como na equação, na desigualdade também nós temos, assim como na igualdade, na desigualdade nós temos também o primeiro membro que fica antes do sinal e o segundo membro que fica depois do sinal. Veja essa situação aqui, ó: 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Maior que menos 1, verdade? 4 é maior que menos 1. Então, primeiro membro, 4. Segundo membro, menos 1. Aqui, ó, primeiro membro, 8 mais 3 menor que 100 dividido por 2. Quanto é 8 mais 3? 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. Menor que 100 dividido para 2, 50. Então, no primeiro membro, antes do sinal, eu tenho 8. E 8 é menor que 50, que está no segundo membro. Tá certo? O que acontece aqui? Quando você adiciona, né, no primeiro membro e no segundo membro, a gente fala adicionar, é somar ou subtrair. No primeiro membro e no segundo membro, o mesmo valor, esse sinal que está aqui, no caso esse aqui de maior, vai continuar sendo o mesmo sinal, tá certo? Olha só, eu tinha menos 5 maior que menos 10. Eu somei mais 5, então somou mais 5 para o outro lado. Vai dar 0 maior que menos 5, verdade. Adição, a subtração, se você subtrair, ó, menos 15 menor que menos 10. Eu subtraí menos 5 do cada lado, cada membro. Ficou menos 20 menor que menos 15, verdade. E aqui, ó, eu adicionei o 0. Se adicionar o 0 também, vai continuar sendo verdadeiro. Quer dizer, se eu somar o número com o primeiro membro e também o mesmo número com o segundo membro, o sinal vai continuar sendo o mesmo, de maior, de menor, de maior ou igual, ou menor ou igual, vai ser sempre o mesmo, não vai mudar esse sinal. Agora, quando é multiplicação de uma desigualdade, se você multiplicar esses números, o primeiro membro e o segundo membro, pelo mesmo valor, esse sinal vai continuar sendo o mesmo, tá certo? Vai continuar sendo o mesmo sentido do sinal. Se tiver maior, continuar maior. Se tiver menor, continuar menor. Mas se eu multiplicar pelo número negativo, esse sinal vai ter que fazer o inverso dele. Se ele tiver maior, ele vai ter que ficar menor. Por exemplo, olha só. Olha só aí. 5 menor que 10, tá certo? Agora eu vou multiplicar pelo número negativo os dois membros. Vejam, quando eu multiplicar 5 vezes menos 2, vai ficar menos 10. 5 vezes menos 20, 10 vezes menos 2 vai dar menos 20.
Aí, então, nesse caso, o sinal está dizendo que 5 é menor que 10, mas agora ele vai mudar, olha, o sinal vai dizer para a gente que menos 10 é maior que menos 20, é verdade. Então, sempre que você multiplicar os dois membros pelo número negativo, esse sinal vai ficar contrário. Ele estava maior, menor, e ficou maior, entendeu? E quando eu multiplicar por zero, veja que quando eu multiplicar por zero os dois membros, o primeiro membro vai dar zero, o segundo membro também vai dar zero. Então vai deixar de ter o sinal de desigualdade e vai ter o sinal de igualdade, entenderam? Agora nós vamos estudar, vamos ver o que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita. Uma inequação, para começar, o sinal dela é de desigualdade. Vejam aqui, eu tenho o sinal de maior, aqui eu tenho o sinal de maior ou igual, menor e menor ou igual. Todos isso é uma desigualdade, tá certo? Só que aqui eu tenho uma incógnita, que é x. Aqui eu tenho uma incógnita, que é y. Aqui eu tenho duas incógnitas, então. E aqui eu tenho uma incógnita só. E ele diz que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita. Então tem que ter só uma incógnita. Ela tem que ser de primeiro grau. Olha, o expoente aqui desse y é 2. Então essa aqui é de segundo grau. O expoente desse aqui é 3. Então é de terceiro grau. E essa aqui eu tenho duas incógnitas. Então a única que é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita é essa aqui, ó. Tá? Porque eu só tenho x aí. E eles estão todos elevados ao expoente 1. Tá certo? E o sinal dele é de desigualdade. Então tem uma inequação. A inequação ela pode aparecer com sinal de diferente, maior, menor, maior que e menor que. Sempre ela pode ter, tá? O A acompanhando a incógnita. O A vai ser o número que vai acompanhar a incógnita. E o B é um número, tá? Um número inteiro, tá certo? Então, quando você tiver uma inequação, você vai ter o A, que sempre vai acompanhar a incógnita, sempre vai ter que ter esse A, porque se não tiver o A, não vai ter incógnita, né? Então não vai ser uma inequação, tá certo? Com uma incógnita. Tá ok? Então o B pode ser zero, eu posso ter B igual a zero, mas o A não, tá certo, gente? Veja um exemplo que dá pra gente, x mais 6 maior que 2. Sendo conjunto universo os inteiros. Olha só, x mais 6 maior que 2. Isso é uma inequação do primeiro grau com uma incógnita, x e o expoente dele é 1, tá certo? Como é que eu resolver? Eu resolvo como eu resolveria uma equação, né? Passaria o 6 para o segundo membro e não para acompanhar do x, então vai ficar x, mesmo sinal, maior que 2. O 6 está positivo, vai passar para o segundo membro, vai passar negativo. Então vai ficar que x vai ser maior que 2 menos 6 menos 4. Então aí nesse caso ele falou que para nós que o conjunto do universo é os inteiros. Nesse caso, gente, o nosso valor para x aí é infinito, porque ele fala que x é maior que menos 4. Então o x pode ser menos 3, não é isso? X pode ser menos 3, menos 2, menos 1, tá? 0, 1, 2, 3, 4, até infinito. Então eu tenho infinitas soluções aí para o valor, para essa equação, x mais 6 maior que 2. Agora nós temos essa outra que ele colocou para a gente aí, ó. 3 vezes 1 menos x menor ou igual a 7. Vamos lá, então. Então ele colocou para a gente, olha. 3 vezes x menos 1 menos x. Então tem que multiplicar os dois, olha. Está multiplicando o parênteses, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes menos x menos 3x menor ou igual a 7, certo? Tá ok? Então eu fiz aqui a multiplicação, né? Ficou 3 menos 3x menor ou igual a 7. Eu passei o 3 para cá e estava negativo, positivo ficou negativo. Vai ficar menos 3x
menor ou igual a 4. Tá? Lembra vocês que esse valor aqui, tá, não pode ficar negativo. Sempre que ele for negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. Então, quando eu multiplicar por menos 1, eu vou mudar esse sinal. Lembram lá que a gente falando agora? Né? Quando eu multiplico por menos 1, o número negativo, esse valor aqui, esse sinal de inverte. Então, vai ficar 3x maior ou igual a menos 4. Olha, esse aqui estava negativo, ficou positivo. Esse estava positivo, ficou negativo. E esse sinal inverteu. O 3 está multiplicando o x, vai passar dividindo. Então, ele fala que o x vai ser maior ou igual a menos 4. Todo número maior ou igual a menos 4 terços serve para essa solução dessa inequação, tá certo? Como se tivesse a reta aqui. Todos esses valores aqui, número decimal que estão entre esses números aqui, maior que menos 4 terços, todos eles vão me servir para resultado dessa inequação, desde o número menos 4 terços maior que ele, tá certo?